Uma das grandes dificuldades que eu tive, especialmente no começo da minha carreira como desenvolvedor de software, e quando começo eu não falo nem quando eu comecei no mercado de trabalho em si, mas até antes, quando eu comecei a estudar desenvolvimento, análise de sistemas, computação em geral, o que aconteceu foi que naquela época, e ainda hoje eu sou assim, tá, galera? Mas assim, eu sempre gostei de muita coisa. Então isso valia para aquela época e vale até hoje. Eu não mudei, entendeu? Eu gosto de muita coisa. Eu gosto e tenho interesses por coisas muito distintas e diversas. Então, o tanto que eu gosto de tecnologia, o quanto eu gosto de entender computação e esse tipo de coisas, eu gosto também de geopolítica, eu gosto de marketing, eu gosto de economia, eu sou apaixonado por música, eu gosto de entender física e astronomia. Então percebe que algumas coisas até têm uma ligação mais próxima, outras são um pouco mais distintas, assim, né? Então quando eu prestei até os meus vestibulares, eu não sabia bem o que fazer quando eu ia entrar na faculdade. Então, se você olhar para a minha história no passado, eu prestei vestibulares para as mais diversas e distintas áreas, porque exatamente eu tenho muita coisa que eu gosto e tenho interesse. Então, quando eu comecei a estudar desenvolvimento de software, a minha grande dificuldade foi essa, assim, né? Como que eu consigo focar nisso aqui? Que não só na parte de ter certeza que eu quero isso, porque ter certeza eu acho que ninguém nunca vai ter no começo, seja a profissão que escolher, acho muito difícil, é tipo 1% que vai ter essa certeza, assim. Acho que a grande maioria é um processo de construção e de conhecimento de si mesmo ao longo do tempo. Mas assim, fora esse fato da certeza, é realmente como focar para estudar e para ser bom nisso, né? E para entrar na área e para conseguir desenvolver tanto a minha parte de conhecimento técnico como a profissão em si, como que eu foco, porque é uma área que precisa de foco, né, galera? É uma área que você precisa ter um foco de estudo ali, ter uma disciplina, estudar e tudo mais. E ter esse foco quando você é esse tipo de pessoa igual a mim, que tem interesse em muitas outras coisas, é a parte mais difícil, eu acho, e de maior desafio. E demorou muito tempo para mim chegar e entender que eu poderia, na verdade, usar isso como vantagem para mim. O que eu quero dizer com isso é que você saber a parte técnica, é óbvio que você tem que ter disciplina, estudar e ser muito bom nisso. Eu não tô querendo tirar isso de lado, tá? É muito importante. Mas assim, é a tua obrigação, sabe? Então, se você tá na área, você é um profissional, é a sua obrigação. E todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai ter que saber essa parte técnica, ser um bom desenvolvedor, saber uma análise e engenharia de software, os conceitos de ciência da computação e conseguir aplicar as melhores práticas e tudo mais, sabe? O que é o tradicional da área. Agora, você tem que pensar que desenvolvimento de software tá ligado com tudo que existe no mundo, certo? Você tem os mais variados tipos de serviços, você tem os mais variados tipos de produtos. Então, de qualquer indústria você vai ter software, você vai ter plataformas, softwares para, não sei, para análises médicas, então coisas totalmente ligadas à medicina. Você vai ter softwares ligados a bancos e parte financeira, a criptomoedas. Você vai ter software relacionado à busca de passagem aérea. Você vai ter softwares relacionados a tudo que existe no mundo, certo? Então, aí você consegue separar por indústrias e por outras vertentes, assim. Então, quando você tem o conhecimento de outras coisas, você consegue ter um grande destaque se você usar isso a seu favor. Então, essa falta de foco, né, na verdade, ela acaba se tornando uma vantagem, porque o seu interesse em outras coisas
você pode aplicar naquele produto e software que você está desenvolvendo. Então, aplicar isso na sua empresa. Então, seja trazendo uma visão de produto que a própria equipe de produto não tem, ou achar alguma brecha ou algo que o financeiro está deixando passar, que a própria equipe do financeiro deixou de passar, ou algum ponto do RH que o RH não está enxergando, vendo como melhorar um processo, se é disso que você gosta. Então, isso te dá mais poder, ter esses conhecimentos externos, né? E isso te dá mais poder de ter mais destaque, porque você consegue ser uma voz mais ativa, opinar mais e trazer mais visões para o produto, o serviço e aquela indústria que você está trabalhando, para outras áreas da empresa, te faz criar conexões com outras pessoas, então te ajuda no networking, mas é principalmente isso, te dá destaque porque você não vai ser um mero digitador de código ali, você não vai ser um mero desenvolvedor, mas você vai ser uma pessoa que está pensando no melhor da empresa, da equipe, do processo, de um determinado departamento, área, e você consegue agregar outros pontos. Então, eu uso muitos produtos financeiros, e hoje eu trabalho numa fintech, e por eu gostar de finanças, eu gostar de economia e saber como o mercado funciona, mesmo que de uma forma mais básica, porque eu não sou especialista no assunto, mas o fato de eu gostar disso, procurar sobre isso, muitas vezes já em reuniões de desenvolvimento ali, quando conversando com o produto e com até a equipe de compliance, de riscos, com a equipe legal da equipe, né, da equipe jurídica ali, eu conseguia trazer pontos que às vezes eles estavam deixando passar, porque é um produto de financeiro global que nós temos na empresa, e às vezes eu falei, mas você tem que tomar cuidado porque a lei GDPR na Europa fala isso, e os caras, pô, é verdade, tem que considerar isso no sistema e tal, pô, muito obrigado. Então, esse tipo de coisas assim, eu tô dando um exemplo simples, mas que é real e aconteceu, é justamente esse, saca? Trazer esses pontos e te dar valor, porque mostra que você é um profissional excepcional. Então, eu acho que é isso que fica de lição aqui. É transformar o que você acha que é falta de foco e transformar essa intensidade que você tem, esse interesse por outras coisas que te faz ter um pouco de dificuldade em focar só no desenvolvimento de software em si, em computação, trazer isso e usar isso como uma vantagem. Então, se você saber usar isso como uma vantagem, cara, você vai estar muito bem na sua vida. E acho que a grande parte que me fez chegar até aqui onde eu estou hoje, que me fez chegar como tech lead, que me fez passar por diferentes empresas, viajar a outros países e tudo mais, foi justamente por eu ter esse perfil. Que se eu fosse estritamente muito focado só na tech, talvez eu não teria conquistado, não teria chegado. Eu acho que seria muito mais difícil. Então, fica aqui o meu ponto. É de você unir as coisas que você gosta, tem interesse, trazer tudo junto, empacotar, encapsular isso e conseguir utilizar isso ao teu favor, a favor da tua empresa, do teu projeto e tudo mais. Aí você pode perguntar para mim, mas Léo, e aí se eu fizer tudo isso e eu ver que a empresa não está me valorizando? Aí é um problema da empresa, não é um problema seu. Isso você não pode usar como desculpa para não ser a sua melhor versão. Então, é um problema da empresa, pega e troca de empresa. Se você acha que você já ficou o tempo suficiente, contribuiu e não foi valorizado, você já mostrou que você é um excelente profissional, construiu um repertório, então você pode utilizar esse repertório, essa experiência, para você trocar de empresa e ir para uma que te valoriza de verdade, né? Ou até construir a sua e tudo mais, mas jamais utilizar isso para ser um profissional medíocre, para ser usar isso como desculpa para realmente não ser o melhor que você pode ser e se transformar dia após dia. Beleza? Fica aqui a minha dica, fica aqui a minha reflexão para você e um pouquinho dessa experiência que eu construí ao longo dos anos aí, que foi difícil entender no começo
e que hoje eu uso e, cara, é supimpa. Beleza? Um grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.